Boa noite, pessoal. Conexão Inter começando mais uma vez. Vamos repercutir essa rodada inicial do Campeonato Brasileiro, uma rodada que não começou bem para nós colorados. O futebol apresentado pela equipe nesse jogo contra a Chapecoense foi abaixo da linha da mediocridade. Nós vamos pensar tudo isso agora. Roberto Brickman, Vilmar Silva e eu, Felipe, nós vamos repercutir tudo o que aconteceu neste jogo de ontem, que coloca o Internacional, ao menos nessa primeira rodada, entre os últimos do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar a falar sobre a rodada, sobre a atuação melancólica da equipe do Odair Helma, a gente reitera o pedido para vocês: te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o teu like, deixa o teu comentário, que a partir dessa semana nós teremos convidados aqui no programa. Tu pode estar integrando essa mesa redonda virtual aqui. Pode estar aqui conosco fazendo Conexão Inter. Então a gente pede, inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações e deixa o teu comentário. Pede para participar conosco, que a gente vai estar aqui, lendo tudo que está correndo aqui, e a gente vai te convidar para participar do programa. Dito isso, Vilmar, eu queria começar contigo hoje. O que tu achaste da atuação melancólica, abaixo da linha da mediocridade do Inter? Eu queria que tu explanasse para nós como um time que é reserva tem uma atitude tão pequena, tão melancólica, tão medíocre como foi a noite de ontem contra a Chapecoense, que fatalmente estará entre os times, melhor dizendo, que vão brigar para não cair pelo campeonato. Boa noite, Vilmar. Boa noite, Boas. Boa noite, Nação Colorada. Boa noite, Beto. Realmente, eu não gostei da atuação, apesar da gente aqui no último programa ter defendido até, entendido, né, em parte, a escalação de um time reserva, mas eu não gostei, eu esperava mais, porque eu acho que quem está no grupo, até falei isso, que o pessoal está motivado, está querendo, e quem está no grupo, eu sempre pensei que deveria ter uma atitude diferente da que tiveram ontem. Eu não gostei muito, também assim, não gostei, principalmente da atitude do time, né, porque foi apática, foi um time que aceitou, teve a bola, mas não teve vontade de fazer o gol. Isso que mais me deixa triste no Inter. Que isso também não é só o time reserva que tem essa condição. O time titular do Inter, quando joga fora de casa, ele fica especulando. Se dá para fazer o gol, faz. E o time reserva ontem foi pior ainda, pior do que eu imaginava. Algumas peças se salvaram, a gente tem que deixar claro que nem tudo foi horrível, mas assim, para iniciar o meu comentário, eu não gostei do que eu vi, né? Não gostei das ações também do técnico Odair Helma, porque o brasileiro agora são 5 substituições, né? Pelo que o time jogou... Não. São 3 ainda, Vilmar. São 3. Ainda 3? Mas foi falado que eram 5, não eram? Não. São 3 substituições. Não mudou isso? Não mudou. Eu vi um comentário aí que seriam 5. Ainda não mudou. Então, assim, mesmo que sejam 3, no intervalo do jogo, pelo que o time estava jogando, já era para ter feito alguma substituição. Então, ao longo do programa, a gente vai esmiuçando isso aí. Na minha fala inicial, eu quero dizer que eu não gostei nada do que eu vi. Eu achei, assim, é horrível. Estragou o meu sábado. Eu acredito que estragou o sábado de todo o torcedor colorado, né? A não ser aqueles que vão deixar de assistir o Internacional na quarta-feira para assistir o jogo entre Liverpool e Barcelona. Tem Vai uns que ser uma vergonha para todo o colorado aqui. Colorado não, né? Simpático ao Esporte Clube Internacional. Mas depois a gente entra nisso aí, a gente esmiuça. Roberto Brickman, tu que tem sempre uma visão tão apurada, eu entendo que tu estejas no momento bem irritado com o treinador Odair Helma, principalmente com a direção e o grupo de jogadores. Eu gostaria que tu elencasse para nós o que tu achou de positivo no jogo de ontem, se é que teve alguma coisa de positivo, mas que tu explanasse principalmente sobre a atuação melancólica do time do Internacional, principalmente do Camilo. Lembrando que o Camilo, um dia antes, na sexta-feira, ele se reuniu com a diretoria da Chapecoense para acertar sua volta ao time catarinense. Um dia depois,
o treinador Odair Hellmann colocou ele Que como titular entre uma equipe a qual ele pode estar se transferindo daqui a pouco. Fala para nós, Beto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, nação colorada. Um final de semana desagradável, final de semana ruim, final de semana revoltante, pelas péssimas escolhas feitas pelo nosso treinador. E não digo aqui a péssima escolha em razão de ter escalado um time reserva. Falo em péssimas escolhas em razão da escalação de alguns jogadores. Boa, Beto. Que não serviam para o jogo como o jogo se apresentava. O que eu quero dizer? Estava chovendo demais. O campo estava encharcado. Tu enxergava na televisão que o campo estava cheio de passagem. O que o Odair Hellmann faz? O Odair Hellmann faz? Escala Neilton. Neilton, um jogador de 50 quilos, condutor de bola, driblador. Aquele campo desfavorece ele totalmente. Ele não consegue jogar naquele tipo de campo. Naturalmente, ele já não consegue jogar com a camisa do Inter. E o Odair Hellmann ainda cria mais uma dificuldade ao escalar ele num campo que não favorece ele, que desfavorece ele, inclusive, né? Além disso, vamos aí tentar achar algo positivo. Eu vi o Nonato muito bem, eu não vou dizer, ninguém foi muito bem no jogo, mas dentro da mediocridade do time do Inter ontem, o Nonato, a meu ver, fez uma boa partida. Teve um lance que eu achei no início do segundo tempo importantíssimo, que ele salvou um gol. Ele tirou a bola do pé do atacante de frente para o Marcelo Lomba, num lance de recuperação. O Wendel foi muito participativo, acertou cruzamentos, errou bastante também. Mas, no início, né, Beto? Ver, exato. Depois ele deslanchou. Depois ele entrou no jogo, vamos dizer assim. O Roberto, a meu ver, foi muito bem também. E eu sou uma pessoa bastante crítica à utilização de jogador da base. Eu estou sempre com o pé atrás. Quem me acompanha no Twitter, alguns até me chamam de secador da base ou de corneteiro da base. Aproveita que tu tá falando do Twitter, passa o teu usuário aí para a galera te seguir, Beto. O meu usuário é @BetoBrinkman. Quem quiser me seguir, tô lá. Eu não bloqueio o Colorado. Eu gosto de debater, eu gosto de conversar. Não bloqueio o Colorado. Sei que sou bloqueado por muitos colorados, inclusive aí alguns que fazem parte da atual direção. Não sei porquê. Não costumo ofender Colorado. Gremista sim, mas Colorado não. Mas voltando aqui ao assunto, o Inter não jogou bem ontem. O Inter teve uma atuação medíocre e eu acredito que essa atuação medíocre passa muito pela concepção que o Odair tem de jogo, né? Ontem eu estava bastante irritado, hoje já estou mais de cabeça fria, né? E meu discurso inicial, vamos chamar assim, passa por aí. Dentro da mediocridade do Inter ontem, as atuações de Roberto, Nonato e Wendel, o Bruno também não foi mal, e o Rodrigo Lindoso foi alguém que não prejudicou, mas do meio de campo para frente, as peças ofensivas tiveram uma atuação inqualificável na tarde e noite de ontem. Horríveis. Então, pessoal, vocês viram que o programa vai ser quente hoje, né? Nós estamos vendo situações as quais o Odair Hellmann não enxerga, né? E é isso que é o mais triste. Nós, torcedores, nós simples torcedores, nós enxergamos o que o nosso treinador não enxerga. E aí é complicado, né? A gente entende a filosofia de jogo do Odair, mas não aceita. A gente respeita, mas não aceita. A gente continua torcendo pelo clube, mas não aceita. Esse é o Internacional. O Odair Hellmann tem 63%, 64% de aproveitamento à frente da equipe do Internacional. E nesse 1 ano e meio que ele está à frente da equipe do Inter, somando aqueles 3 jogos finais da Série B, todo o ano de 2018 e agora esses primeiros 4 meses, quase 5, de 2019,
Quantas vezes o time do Internacional jogou bem? Vocês conseguem se lembrar? Olha, eu vou dizer para vocês, o Internacional não jogou 5 vezes bem na mão de Odair Hellmann durante esse período todo. Eu lembro de um jogo muito bom que ele fez enquanto ele ainda era interino. Foi contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que o Inter foi eliminado dentro de casa, com a arbitragem nos operando, porque o Internacional ia eliminar o grande Palmeiras, o multimilionário Palmeiras. O Inter estava na Série B. Internacional, fora esse jogo, nas mãos de Odair Hellmann, jogou bem contra quem? Sinceramente, contra o São Paulo ano passado no Beira-Rio, foi um bom jogo. Um grande jogo. Fora isso, quais são os outros jogos que vocês digam assim, pá, nesse jogo o Internacional jogou muito. Nesse jogo, assim, o Odair foi cirúrgico, ele foi preciso, ele mandou, ele anulou o outro time. Qual foi? Gente, o Odair tem mais de 100 jogos como treinador internacional e ele tá muito mal. 99, boss. 99 jogos. 99. Como treinador do Esporte Clube Internacional. Eu até uns dias atrás, eu defendi a permanência dele, porque eu entendia que no mercado não tinha ninguém que pudesse substituir ele e pudesse extrair mais desse elenco neste momento. Não interessa. Se o Internacional tiver a convicção de que o treinador que vai dar resultado no Internacional está empregado, vai lá e paga a multa rescisória desse cara e traz. Se o Internacional julga que Vanderlei Luxemburgo vai dar resultado, traz. Se o Internacional acha que trazer um treinador estrangeiro pode dar resultado, traga. O que não dá mais é para perder tempo com o Odair Hellmann. Não dá mais. É impreterível a mudança de treinador. O comando técnico do Internacional não se extrai absolutamente nada mais. E sabe por que eu digo isso? Pela atitude do time dentro de campo. O Internacional teve atitude medíocre contra o tradicional rival na final do Gauchão. O Internacional teve atitude medíocre contra o Alianza Lima pela Libertadores da América do Peru. Pela Libertadores, o Inter não repetiu o mesmo espírito que fez os 3 jogos seguidos dentro de casa. Ganhou o jogo, teve chance pra caramba, mas foi pela mediocridade do Alianza Lima. Ganhamos, é verdade. Eliminamos a primeira fase em primeiro lugar do grupo. Ainda tem um jogo que não vale absolutamente nada. Assim, ó, o Internacional está acomodado. É a zona de conforto que o Fernando falou. Isso está impregnado no Internacional. Isso tem que ter fim. Roberto Melo, pede o teu chapéu, mas antes confirma a contratação de Charles Arangues. Tu confirmando essa contratação, pede o teu chapéu, ó, e vai embora. Vai embora. Chega. Tu é melancólico. Tu deve ser um grande cara na intimidade. Tu deve ser um grande pai, um baita marido. Mas como dirigente, tu é fraco. De futebol, tu entende tanto quanto eu entendo de física quântica. Ou seja, tu não entende nada. O Rodrigo Caetano é um cara que goza de um prestígio junto à opinião pública sensacional. Conheço ele que ele trouxe para o terreno internacional. O que o seu Rodrigo Caetano ganhou como dirigente? O que ele ganhou como dirigente? O cara tá lá ganhando uma grana federal no Internacional para fazer o quê? Medeiros, nosso presidente. Medeiros, tu nem conseguir dar uma entrevista direito que tu consegue, que tu fala, parece que tu tá sempre no mundo da lua, presidente. Porra, presidente, seja mais epidérmico. O Internacional, neste momento, precisa de um treinador que chute a porta do vestiário. O Internacional precisa de um cara que incendeie esses jogadores, que faça eles comer grama de novo. Chega de campo reduzido. Chega. Gilmar, eu sei que tu tem uma estatística muito boa aí, que tu elencou após a partida de ontem, né? E que tem números impressionantes para dar para a nossa audiência aí. Explana para nós esses números aí, desossa para eles e por que, ao teu modo de ver, e eu sei que tu concorda comigo, o Odair Hellmann já deu o que tinha que dar. Fala para nós, Gilmar. Boss e amigos, tem uma estatística que está rodando aí com os treinadores desde 2010. E aí eu peguei aqui 3 treinadores e mais o Odair, só para o pessoal ter uma ideia. Em 2011 e 12, o Dorival Júnior esteve à frente do Inter 69 jogos.
com 64% de aproveitamento. Ganhou uma Recopa e um Campeonato Gaúcho. Depois o Dunga, em 2013, teve 60 jogos com o Inter, ganhou um gauchão e teve 63% de aproveitamento. Lá atrás, o Fossati, em 2010, teve 66% de aproveitamento em 42 jogos. E também encaminhou o time para uma final de Libertadores. O Odair Hellmann tem 99 jogos à frente do Internacional desde que assumiu o comando naquele jogo em que nós subimos para a Série A. Tem 64% de aproveitamento, 0 títulos. Eu acho que assim, tirando o Fossati fora e pegando o Dunga e o Dorival, dá para ver que os caras, praticamente talvez com material humano muito semelhante, obtiveram, com menos tempo, obtiveram melhores resultados. Então isso prova que o Odair é insuficiente. No momento ele é insuficiente, ele pode se tornar daqui a 1, 2 anos, sei lá, eu não tenho bola de cristal para dizer quanto tempo, mas que ele pode se tornar um grande treinador. Mas hoje o Odair Hellmann, os números estão aqui, ó. Eles estão aqui, ó. O Odair Hellmann é uma caricatura de treinador. É isso que ele é, uma caricatura. É insuficiente é insuficiente. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, e que tu colocou com propriedade, Felipe, é a questão do Roberto Melo e do discurso. Ontem foi lamentável. Eu sei que vocês não devem ter escutado ontem as falas, porque estavam muito irritados, a gente comentou no final do jogo. Mas eu escutei tudo. Eu achei absurda a entrevista do Roberto Melo. Absurda. A entrevista do Odair ainda... ela começou falando sobre o jogo, depois aí foi se criando aquela autodefesa ali, declassificada na Libertadores, mas o que o Melo falou, que não se ganha o Campeonato Brasileiro em abril. Pelo amor de Deus, Roberto Melo. A gente perde um campeonato por uma derrota com a Chapecoense, Roberto Melo. Roberto Melo, por favor, os campeonatos últimos têm sido decididos por 3 ou 4 pontos, seu Roberto Melo. Em que mundo o senhor está vivendo? Em que mundo está vivendo? 3, 4 pontos de diferença, o senhor quer dizer que o ponto da Chapecoense, os 3 pontos perdidos, não vão demandar, sim, senhor. E outra coisa, seu Roberto Melo, para ganhar um campeonato brasileiro, não pode perder mais que 6 jogos. Agora só faltam 5 para o Inter. Eu quero dizer uma coisa antes de passar a palavra para o Beto. Aliás, 2 coisas. Primeiro, o Guardiola, no livro dele, ele diz que um campeonato se ganha nas primeiras 8 rodadas e se perde nas 8 últimas. O Internacional largou mal. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: vocês sabem qual é a fórmula para ser campeão brasileiro? Eu vou dizer para vocês os pontos corridos. Tu tem que ganhar 6 pontos de todos os adversários fracos e trocar pontos com os grandes. É assim que tu ganha o Campeonato Brasileiro. É assim que tu conquista essa taça que não vem para o Beira-Rio desde 79, Roberto Melo. É assim. E eu sou só um torcedor, Roberto Melo. Eu sou só um torcedor, Marcelo Medeiros. Eu sou só um torcedor, Rodrigo Caetano. Mas eu sei o que vocês não sabem. Vocês são medíocres. A gestão no Internacional é ridícula. Vocês têm um treinador que ele não consegue fazer a equipe jogar. Qual foi o jogo que o Odair jogou que não foi no 4-1-4-1? Quando o Odair precisa do resultado, sabe o que ele faz? Ele tira o lateral direito, ele puxa o Edenilson para a lateral direita e empilha atacante. Esse é o Odair Hellmann. Esse é o treinador. Eu preciso de um treinador que, na hora da fumaça, ele tire um coelho da cartola. É isso que eu quero de um treinador. É isso que faz o time ser campeão, independente da competição. Com o Odair, nós fomos eliminados no Gauchão 2018. Nós tivemos uma segunda pré-temporada. Com o Odair Hellmann, nós tivemos a segunda pré-temporada após ser eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil. O Vitória foi rebaixado para a Série B 6 meses depois do Campeonato Brasileiro. Com o Odair Hellmann, nós tivemos uma terceira pré-temporada em 2018, foi a parada para a Copa do Mundo. Com o Odair Hellmann, nós tivemos uma 4ª pré-temporada agora em janeiro. Pelo amor de Deus, é o cara com mais tempo para trabalhar no futebol brasileiro. E qual é o resultado que esse rapaz apresenta? Eu reitero para vocês, o Odair deve ser um grande cara, um grande trabalhador, um grande colorado, tem caráter, deve ser um baita marido, um baita pai, mas não é treinador para o Inter.
Ele é do nível do Eduardo Batista, ele tem que treinar o Curitiba, ele tem que treinar a Chapecoense, ele tem que treinar o São Caetano, ele tem que treinar o Red Bull Brasil, que está em parceria com o Bragantino agora, porque ele é da turma do Zago. É isso que é o Odair Hellmann. Medeiros, abre o teu olho, tu vai jogar 2019 fora. Não adianta tu trazer o Arangues, não adianta tu ter o Paulo Guerreiro, não adianta tu trazer o Romero, que nem tu tá trazendo. Não adianta tu voltar com o Fabiano para lateral direita, que é bom jogador e o torcedor reclama, mas é bom jogador. Não adianta tu dar essas condições, esse material humano para o Odair, porque ele não dá resultado. O Odair larga tudo isso dentro de um liquidificador, bate tudo e deu. Ele não tira o coelho da cartola, tchê. Beto, desculpa, eu me alonguei muito de novo, aí eu te peço perdão. Fala para nós aí, eu sei que tu quer dialogar sobre essa tese e esses números do Vilmar aí. A gente está aqui apontando algum tempo já, né? O Odair, como jogador, ele já foi um jogador medíocre, né? Ele é um jogador, a experiência como jogador do Odair, ela é pequena. Ele nunca disputou título, ele nunca foi um jogador de destaque. Nem na base ele disputou título, nem na base. Desculpa, Beto. Eu acho que o Odair foi campeão da Copa São Paulo. Se eu não me engano. Em 98, como jogador, na turma do Clayton e do Lúcio. Ele foi campeão Fábio Pinto. Eu acho que ele foi campeão da Copa São Paulo. Só que, como jogador profissional, ele não disputou título. E não dá para esperar que ele, como treinador, tenha uma carga de disputa de títulos, de disputa por posições na frente, que ele tenha essa experiência, que ele saiba como conduzir um time campeão. Se ele nunca foi campeão, ele precisa adquirir muita experiência para chegar no nível de treinar o Inter. A gente já começar de baixo. Exato. A gente já falou muitas vezes aqui no nossos programas. O Odair ele não tem o tamanho para treinar o Inter ainda. Pode ir no futuro se tornar o maior treinador do Brasil. Ele é um cara estudioso, ele é um cara educado. Só que hoje ele não tem uma experiência, ele não consegue mudar esse estilo de jogo dele, que já se mostrou ser um estilo que não funciona, um estilo fracassado. Como tu falou, ele perdeu um gauchão, ele começou perdendo a Série B. Por que ele perdeu a Série B? Ele teve 3 jogos na Série B, só que ele empatou com o Oeste em São Paulo, porque ele se recusou... O jogo do acesso. Exatamente, ele se recusou a atacar o Oeste de Itápolis. Ele se recusou, ele ficou com medo do Oeste. Depois no Beira-Rio é fácil fazer o time jogar. No Beira-Rio a torcida empurra o time para frente. O treinador, a gente vê, são os jogos fora de casa. E ele é um cagalhão, ele é medroso. Ele perdeu a Série B porque teve medo do Oeste. Ele perdeu um gauchão, ele perdeu o Brasil pro Vitória da Bahia, que foi rebaixado, como tu falou. E basta lembrar como é que foi o jogo. Ele colocou os 11 jogadores dentro da área do Inter por 80 minutos. Aí o Inter teve um pênalti contra, tomou o gol. Aí o que ele fez? Colocou o Camilo, colocou não lembro mais quem e jogou o time para ataque para tentar fazer um gol. Aí perdeu nos pênaltis depois. Perdeu um Campeonato Brasileiro que só ele jogou. O Inter jogou sozinho o Campeonato Brasileiro do ano passado. Todos os times estavam focados em outros campeonatos e só o Inter, que tinha só o brasileiro para jogar, como tu falou, depois de 2, 3 pré-temporadas que ele fez, pararam na Copa, ele não mudou nada do time e o time continua com problema ofensivo. O time não pensa, o time não tem armação. O atacante... Ganhamos no Beira-Rio os jogos, né? Exatamente, a torcida ganhou os jogos. Não foi o Odair Hellmann, foi a torcida. A torcida empurrou o Inter para ganhar os jogos. Se dependesse do Odair Hellmann, o Inter não estava na Libertadores hoje. O Odair Hellmann é um treinador que não tem o tamanho para o Inter. Mas também, trocar ele hoje, não sei se surtiria efeito, porque quem está no mercado, como o Boss falou, não vai agregar nada para o Inter. Talvez o Vanderlei Luxemburgo, por ter essa malemolência, por ser um cara experiente, por ser um cara vencedor, talvez ele consiga trazer esse espírito vencedor para o Inter. Porque no plano tático, hoje a gente não tem um nome desempregado
para fazer, para dar essa chacoalhada técnica que o Inter está precisando. O Inter é um time que não pensa, o Inter é um time que joga, se defende, recupera a bola e fica dependendo da jogada individual de alguém. Aí ontem a gente estava dependendo do Camilo. O Camilo que mês que vem tá fora do Inter. O Jonathan Alves, que foi uma das alternativas que o Odair encontrou para o jogo, mês que vem tá fora do Inter. O Inter é um time que a gente tá cansado de dizer. Ele precisa estar com a corda esticada sempre. Aí o que o senhor Odair Hellmann faz? Coloca 2 jogadores que já estão com a cabeça em outro time. Como o Boss falou, o Camilo ontem estava negociando contrato com o adversário do Inter. E o Camilo entra de titular. O Jonathan Alves, mês que vem, tá na Colômbia. Tá lá, volta pro time dele. E entra o Jonathan Alves. O Jonathan Alves até tentou, mas sabe, é uma coisa... São jogadores que já não estão mais com a cabeça do Inter. Eles não podem mais... O Camilo não deveria nem voltar para Porto Alegre. O Camilo quer jogar na Chapecoense, quer jogar onde? Fica aí, não volta mais pro Inter, embala as coisas dele que estão no Beira-Rio, manda pra puta que pariu, manda pra onde tiver o Camilo, mas não deixa mais ele pisar no Beira-Rio, a não ser como adversário. Aí, como adversário, vamos sentar a porrada nele, porque ele é um vagabundo, ficou 3 anos aqui sem fazer merda nenhuma. Só para complementar a fala do Beto, o Odair Hellmann é um cara que mora na cobertura e não tem dinheiro para pagar o condomínio. Exatamente. Eu não tenho mais nada a acrescentar depois. Essa tua frase, ela sintetiza exatamente o momento do Esporte Clube Internacional e do seu treinador. O comando técnico do Inter é isso. É um cara que mora na cobertura do melhor edifício de Porto Alegre e não tem dinheiro para bancar essa cobertura, não tem dinheiro para bancar esse padrão de vida. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti, torcedor. A gente ouve muito do Roberto Melo e do seu Marcelo Medeiros há 2 anos. O time está em reconstrução, não sei o que é. O clube? Vou dizer uma coisa para ti. O clube está em reconstrução, né? Eu vou te dizer uma coisa. O Marcelo Medeiros e o Roberto Melo, eles não estão fazendo nada de diferente do que as outras gestões fizeram. Sabe qual é a diferença deles? É que eles têm a fala mansa. É que eles têm, assim, tranquilidade para trabalhar, porque o torcedor está anestesiado pela queda. Vou dizer mais uma para ti, torcedor. O elenco do Internacional está entre os 5 melhores do Brasil. O time titular do Internacional não deve absolutamente nada ao Flamengo, ao badalado Flamengo, ao multimilionário Palmeiras, ao baita time do Cruzeiro do Mano Menezes. E não deve absolutamente nada mesmo a essa porcaria aqui do lado de Canoas. Sabe qual é a diferença deles para nós? O treinador deles agride. Os caras têm postura de ir para frente, enquanto o nosso treinador fica lá atrás, de bracinho cruzado. Nosso treinador agride, que vai para campo, o nosso treinador que vai para campo de abrigo. No futebol mundial hoje não se usa mais abrigo. Mas eu vou dizer o quê, né? O nosso presidente vai numa cerimônia de encerramento do Campeonato Brasileiro ano passado de camisa e blazer, e não foi com uma gravata, não estava com um broche do Esporte Clube Internacional. Esse é o presidente Marcelo Medeiros. Então, assim, só complementando o que tu falou, Boss, a base do time do Inter hoje, eu não sei um percentual exato, mas eu acredito que pelo menos 70% do grupo de jogadores hoje estava na Série B, jogou a Série B, com o próprio Odair Hellmann. Então, essa história de reconstrução, essa história de que o time está se remontando, é uma mentira. Não é verdade. O time é o mesmo há 2 anos, o treinador é o mesmo há 1 ano e meio, e ele não apresenta evolução. Ele só sabe se defender. Joga contra time pequeno, ele não sabe o que faz. Ele fica dependendo de um drible, fica dependendo que alguém acerte um chute forte de fora da área, e assim o Inter vai se arrastando, vai conseguindo resultado, o zagueiro falha aqui, o goleiro falha lá, e o Inter vai fazendo ponto, mas não joga. O time do Inter é incapaz de criar jogada. O time do Inter, quando tem a bola, não sabe o que fazer. E isso aí é culpa do treinador. Hein, pessoal? Não, Vilmar, deixa eu só te dar a palavra, mas eu quero te dizer, o Vilmar, que está aqui embaixo conosco, aqui do lado, eu não sei onde é que ele está aparecendo para vocês no vídeo, o Vilmar, ele nos alertou um tempo atrás para uma verdade absoluta do time de Odair Hellmann.
Sabe qual é a diferença do time do Odair para os outros? O time do Odair é estático e o time dos outros se apresenta para os jogadores. O time do Internacional só joga com a bola no pé. Vilmar, fala para nós. Não, só para complementar, Boss, a questão da reconstrução. Eles falam em reconstrução até financeira e tal, porque de time não pode ser. O Beto colocou bem, a maioria do grupo esteve em 2018, 2017. O time que está em reconstrução não contrata um jogador do nível do Paulo Guerreiro. Um time que está em reconstrução não traz um jogador do nível do Charles Arangues. Não mantém um jogador do nível do D'Alessandro. Não mantém um jogador do nível do Dourado. Entendeu? Não mantém um jogador do nível do Cuesta. Entendeu? Então, assim, ó, Nico Lopes. Então, não me aplique essa fala aí de reconstrução. Por favor, chega disso. Fica feio, tá ficando feio. Tem mais uma coisa. Presidente Medeiros, meu recado é para ti. Para de te esconder atrás desse discurso vitimista. Para de te esconder, Roberto Melo. Se tá ruim, por que vocês assumiram? Por que vocês aceitaram inscrever o nome na chapa lá para concorrer? Para reeleição, ninguém botou um revólver na cabeça de vocês para ir lá concorrer à presidência. Vocês pegaram essa bomba. Vocês têm obrigação de levantar esse clube. E vocês não estão fazendo nada. Não estão fazendo nada. Vocês estão vendo o cavalo passar encilhado. Vocês tiveram a chance única de ser campeão brasileiro e vocês jogaram fora. Vocês lembram o que o Paulo César Tinga disse há alguns meses? Para esses jogadores não perderem essa oportunidade de ganhar esse campeonato, porque tão cedo não viria. E vocês jogaram fora. Vocês jogaram fora porque vocês têm jogadores com perfil de boleiro, um perfil que não é profissional. E eu vou elencar aqui. O Patrick é um. O Camilo é outro. Pelo amor de Deus, vocês pensam que vocês fazem futebol e que o torcedor é burro. Claro que tem torcedor ignorante, que é desprovido de inteligência e que cai na onda da mídia pampiana aí, que é uma escrotidão só. Agora, a maioria do torcedor é inteligente. Tu que está nos assistindo aí, tu é um cara inteligente. Tu é uma mulher inteligente. Vocês entendem o que a gente fala, vocês concordam, vocês discordam da gente, vocês concordam conosco. Mas assim, ó, vocês enxergam o jogo. O Medeiros, ele não enxerga. Porque se ele enxergasse, ele já tinha mandado o Roberto Melo, ó, amigos, profissionalismo à parte. E sabe o que vai acontecer, torcedor? Eu já vou te alertar agora. O Roberto Melo vai ser candidato da situação à presidência do Internacional no final de 2020. Não reeleja o MIG. O MIG está se perpetuando no poder de forma errônea. O que eles fazem lá dentro não é o bem do Internacional. Não reelejam Roberto Melo como presidente do Esporte Clube Internacional, mesmo que ele traga Charles Arangues, e está muito próximo de anunciar, mas não reeleja essa chapa. Gilmar, eu hoje peço desculpas para ti, para o Beto, aí eu acabei me excedendo, falando até demais, eu peço desculpa para vocês. Eu quero abrir contigo um minuto final do programa aí. Pauta livre para ti, não sei o que tu quer falar, desabafa, projeta o time para quarta-feira, o minuto é teu, Gilmar. Boss, eu acho que já deixamos bem claro tudo que a gente tinha para dizer. Eu só queria te dizer para ti que o São Paulo teve aqui no Rio Grande do Sul ontem e hoje e me deixou um saquinho de bacalhau lá de Santos. E agora, encerrar o programinha aqui, nosso querido programa, eu vou fazer um risotinho de bacalhau para tomar com uma tacinha de vinho tinto, uma família tranquila aqui, né? Para que a gente inicie bem a semana. Um bacalhauzinho, que tal? O que vocês acham? Eu acho uma excelente pedida hoje. Excelente. Boa noite, Vilmar. Obrigado. Boa noite a todos. Boa semana. Valeu, Vilmar. Desculpa. Beto, teu minuto final, pauta livre para ti. Desculpa, hoje eu acabei tomando as rédeas do programa, mas eu precisava fazer esse desabafo. E assim, ó, tem tempo livre para ti. Fala o que o teu coração mandar. Tu tem o tempo que tu quiser no programa, né? E eu endosso tuas palavras. Eu queria que, para encerrar o programa, só para aqueles que ainda defendem o Odair, eu quero deixar, além dos dados que o Vilmar já trouxe, que é um trabalho, eu acredito que a gente tenha sempre que dar as fontes, o trabalho do Puro Sangue Vermelho, fez um compilado de números ali, um trabalho bem bacana. Eu quero aqui trazer um outro dado, para aqueles que defendem o Odair Hellmann pensarem. A derrota de ontem
concretizou um turno inteiro do Inter sem ganhar uma partida fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A última vitória do Inter em uma partida de Campeonato Brasileiro fora de casa foi contra o Bahia na primeira rodada do retorno do ano passado. O Inter completou ontem um turno inteiro sem ganhar um jogo fora de casa. Nas mãos de quem? Reflitam. Nas mãos de quem? Patrick fez o gol lá. Treinador, vocês acreditam que esse treinador vai nos trazer algum título esse ano? A gente vai esperar ser eliminado da Libertadores, vai esperar ser eliminado da Copa do Brasil para fazer alguma mudança? A gente vai continuar apostando em um trabalho que não está dando resultado? É isso que a gente quer? Eu queria encerrar minha participação deixando essa necessidade de reflexão do torcedor. Pensa, reflete. O Oder Hellmann, ele está desde 2017 comando o Inter. E antes de ser treinador, ele era auxiliar técnico dos treinadores que passavam. Ele conhece esse grupo há muito mais tempo antes de ser treinador. Qual é a evolução que a gente está vendo no time? O time é um time medroso, um time fica acuado, um time que chama o adversário para dentro do campo dele. É um time que começa a dar combate quando a bola já está próximo da área. É um absurdo ver o Inter jogar dessa forma. E a gente está vendo o Inter jogar há 1 ano e meio assim. Um time que tem dificuldade para se impor contra times pequenos. E a Chapecoense é um time pequeno. A Chapecoense não tem jogador para fazer 2-0 no Inter. É um absurdo. Em qualquer lugar, lá ou aqui, não tem. É um absurdo o Inter jogar 90 minutos contra aquele time da Chapecoense e o goleiro da Chapecoense fazer 2 defesas o jogo inteiro. Não é admissível. Sendo que uma das defesas foi um chute fora da área do Neilton. O Inter não criou sequer para fazer um gol na Chapecoense. Reflitam. Essa é a minha consideração final. Deixo aqui essa reflexão para o torcedor. Deixa o teu comentário aí embaixo, já me antecipando a ti, boss. Mas não tem mais o que falar desse trabalho do Oder. Tem um percentual bom? Tem. Mas e aí? Um abraço a todos aí. Boa semana. Pessoal, meu recado final vai de novo para ti, Marcelo Medeiros, presidente do Esporte Clube Internacional, eleito uma porcentagem absurda nas urnas pelo voto do associado. Medeiros, tu estás à frente de um dos maiores clubes do mundo. Essa camiseta aqui, ó, ela é uma das mais pesadas da história do futebol mundial. E ela não está sendo gerida de uma forma congruente, uma forma compatível à grandeza deste clube. E tu, exclusivamente tu, é o culpado disso. Porque tu mantém ao teu lado um homem que é teu amigo, mas é um homem que, como profissional, ele deixa extremamente a desejar. Então, assim, ó, reflita a ti, reflita, Marcelo Medeiros, porque olha aqui, ó, tu tá indo pro teu 2º ano de gestão e tu não vai ganhar nada de novo. Boa noite a todos, te inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações. Até a próxima. Terça-feira estaremos de novo aqui no Conexão Inter para falar sobre Inter e Flamengo. De antemão, já digo, vai ganhar o jogo.